pessoa que precisa ouvir uma palavra de Deus, aquela pessoa que está precisando de ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações hoje. Compartilhe aí com teu amigo, com um conhecido seu que precisa receber uma palavra de Deus para a sua vida. Temos tido essa oportunidade também de falar do amor de Deus através desses cultos online. Em Deus tudo tem seus propósitos e muitas vidas têm sido alcançadas pelo Senhor. E uma alegria para a gente hoje estar com mais irmãos aqui, que estiveram aqui na semana passada, hoje estão de novo, né? Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor, a sua presença seja notória nesse dia, não somente aqui nesse culto, mas na tua casa também. Que você vai sair daqui revestido com o poder de Deus, com a sua presença renovada, e que você leve essa renovação para dentro do teu lar, e que coisas grandes possam acontecer lá também. Louvemos ao Senhor.
A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? A gente não pode se cumprimentar, né, por causa do protocolo, né, da orientação da nossa área de saúde, né, do nosso estado, do nosso município, mas a gente pode dar um abraço virtual, né? Como é que é esse abraço virtual, pastor? Você olha para a pessoa que está próxima a você e faz assim, ó, dá um abraço apertado nela, né? Dá um abraço assim, olha, irmão, estou te abraçando, né? E quando a gente puder, né, nos abraçar mesmo de verdade, né? Aí a gente vai dar esse abraço aí presencial, né? Por enquanto vai ser virtual, né? Vai ser assim, tá bom? Sintam-se abraçados por mim também, tá? Estou dando abraço em todos aí. Deus abençoe a sua vida. Queria só pedir para acender as luzes, né? Que a minha idade também não está muito legal para poder ler com a luz apagada, não. Mas louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aí indo para o segundo culto presencial, após os 5 meses, né, praticamente aí do confinamento, que precisamos fazer, protocolo da saúde, né? E a nossa igreja está voltando. Voltamos no domingo, no culto às 9h30 e à noite às 19 horas. Estamos repetindo, né, hoje, nesse domingo que separamos para adorar o Senhor. E eu agradeço a Deus pela sua presença aqui, né, e peço a Deus as bênçãos do Senhor sobre a sua família, né, e que guarde a sua casa, né? Nós estamos aí num período muito difícil, né, onde há muito medo ainda, muito receio em voltar às atividades normais. Isso é natural, mas nós não devemos nos esquecer que nós temos um Deus que nos guarda. Acabamos de cantar, nada temerei. Por quê? Você não está sozinho. Pastor, se eu contrair o Covid-19, você não está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. O Senhor sempre está conosco. Eu louvo ao Senhor por essa razão. Quero também saudar você que está ligado aí no Facebook Pico Pilar, né? Que Deus abençoe a sua vida, que esse culto que está sendo feito aqui na igreja possa chegar até a sua casa seja a extensão dessa igreja para abençoar a sua vida, a vida da sua família. Muito bem. Queria convidar a irmã Lilian. Cadê a irmã Lilian? Está aí? Isso, vem aqui, irmã Lilian. Me ajude aqui, por gentileza. Nós temos aí 2 visitantes, né, ilustres, né, de honra, e primeira vez que vem aí na casa do Senhor, aqui, e nós vamos estar apresentando ao Senhor. Então nós temos aqui dois homens, né, com H maiúsculo, que é o Vitor Hugo e o Elias, né? Então eu vou fazer por partes, irmão, porque protocolo, né? Evitar aglomeração. Nós estamos dentro desse protocolo, está um negócio doido, né? Evitar aglomeração. Veio de máscara. Então eu vou pedir o Vitor Hugo para chegar até aqui com a família, tá bom? Os familiares podem vir. Os familiares estão juntos, não tem problema ficar junto, né? Vivem juntos, não tem problema. Se algum amigo da família quiser vir daqui para o altar, pode vir também, mantendo o distanciamento, tá bom? Essa é a orientação que nós estamos seguindo. E aí nós vamos estar entregando a vida do Vitor Hugo nas mãos do Senhor. O Vitor Hugo, para os irmãos que não conhecem, ele é bisneto da nossa irmã Helena Teres. Tataraneto? Meu Deus! Tataraneto da irmã Helena Teres. Olha que honra, irmãos. A nossa irmã está acompanhando aí a 3ª geração já, né? Então, a irmã Helena não está aqui porque ela não está se sentindo bem. Inclusive, daqui a pouco a gente vai orar por ela. Mas veio aqui a mamãe. Então está aqui o papai Vitor, a mamãe Ranieri, estão aqui com o Vitor, né? Vitor filho, né? Com a Bisa, é Bisa? A Bisa e a irmã Helena é a tataravó, tá bom? Eu queria ler um texto para vocês, antes de ir com as mãos. Normalmente a gente pega, né? O pastor pega o bebê no colo, mas eu não vou fazer isso com protocolo, tá bom? Não vou fazer, então vai ficar com a mamãe, né? O Vitor vai ficar com a mamãe e eu vou estar ministrando aqui a palavra para o Vitor e para a Ranieri. Os Juízes
capítulo 13, verso 8. Diz assim: Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. O contexto aqui é o seguinte: o anjo do Senhor foi até os papais de Sansão para poder comunicar que Deus daria Sansão para eles, daria um filho para eles. E aí o papai de Sansão, preocupado com ele criar o menino, ele pediu ao Senhor, rogou ao Senhor que desse a ele sabedoria. Olha, Senhor, o Senhor enviou um anjo, para me avisar que ele iria nascer. Olha, mas eu preciso que o Senhor mande ele para me ensinar como eu vou criar o meu filho. Então, a responsabilidade de vocês como pais é criar o Vitor na presença do Senhor. Ontem eu apresentei um bebezinho lá no Futebol Evangelístico, a Pérola, um mês, a Pérola. E eu falei que a gente reclama muito do nosso país, né, irmão? A gente reclama do presidente, a gente reclama do ministro do STF, a gente reclama do deputado, do vereador. Mas, irmãos, um dia todos eles foram como o Vitor, bebezinho. E se estão lá, e às vezes fazendo o que é errado, é porque às vezes faltou instrução ou não ouviram a instrução. Então a responsabilidade dos pais é tremenda de criar o Vitor na presença do Senhor, ensinar ele ser um homem de bem quando ele crescer, né? Quem sabe o Vitor vai ser presidente da República. E se vocês ensinarem ele o caminho do Senhor, orientação de Deus, nós vamos ter um presidente da República, homem de Deus, homem honesto, homem honrado, porque vocês ensinaram. Olha só, vocês ensinaram. Então, peçam a Deus direção para criar o Vitor na presença do Senhor, tá bom? Nós vamos estar orando pela vida dele agora, apresentando ao Senhor. Gostaria de convidar você a ficar de pé nesse momento, se puder, se quiser, por gentileza. Vamos estar orando. Pai querido, graças, Senhor, nós te damos, porque percebemos a tua bondade em direção à vida da família, em direção à vida do casal, Vitor e Ranieri. Pai, muito obrigado, porque tu destes o Vitor, ó Deus, como herança do Senhor, para poder eles cuidarem, para poder ensinar um caminho bom, para que ele cresça na tua presença e que ele seja, Senhor Deus, um homem de bem, um homem honrado, porque aprenderam isso com seus pais. Abençoa, Deus, papais, a família, para que não falte, ó Deus, amor, paciência, ó Deus, compreensão, para criar o Vitor nos teus caminhos. Em nome de Jesus, Senhor, toma, ó Deus, a vida dos demais familiares nas tuas mãos. Tua filha Helena, que queria tanto estar aqui, mas não pôde, por motivo de saúde, toma tua filha nas tuas mãos também. Nós, ó Deus, apresentamos essa criança no teu altar, e que o Senhor, ó Deus, esteja com ela em todos os seus passos, dê a ela um crescimento saudável. É a oração que a ti fazemos, em nome de Jesus, amém. Nós temos um diplomazinho, né? Isso. E aí, eu vou precisar. Isso, tem um fotógrafo ali. Eu estou precisando de um fotógrafo agora para fazer uma foto aqui com a família. Você pode fazer? Esse é dela. É? Ah, sim, virar. Isso, tá aí. Ok? Oi? Então está abençoado. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. E agora nós temos outro homem, viu? Veio um homem aqui, agora é outro homem. Vocês sabem por que eu friso isso, né? Vocês me conhecem. Vocês sabem que a minha origem é pastor de família. Chegou um homem aqui, vai vir outro homem, agora é o Elias. E aí eu convido o Elias a vir para o altar. E aí os papais, né, os familiares também, vêm aqui compor aqui, embelezando aqui o altar, né? Com o Elias, com o papai, com a mamãe, com os familiares, né? Mantendo aí os familiares, podem estar juntos, e aí
Os amigos que quiserem vir, mantenham a distância, tá bom? Mas é familiar. Familiar pode estar junto, né? Está sempre junto, né? Né, irmão Jorge? Mana Paula. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito desse momento, irmãos. Eu acho que toda criança que nasce é a oportunidade de usar a humanidade e melhorar um pouquinho, né? Toda criança que nasce é uma oportunidade. Pai do Senhor, querido, de bom? Oportunidade que nós temos. E aí eu queria ministrar agora o texto para o papai Diógenes e para a mamãe Ana Paula, o texto de Salmo 78, verso 3 e verso 4, né? O Salmo 78, verso 3 e verso 4 fala o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O que o salmista quer dizer aqui? Vocês têm uma instrução. Jorge, servo de Deus, Ana Paula, serva de Deus, conhecem a palavra, caminho no caminho da palavra. A responsabilidade é ensinar essa palavra ao Elias, é contar para o Elias as experiências com Deus que vocês têm, contar as maravilhas que Deus já fez na vida de vocês. E gente, não importa a adversidade, a luta, Deus é com vocês, para criar esse menino no caminho do Senhor, tá certo? Deus é com vocês. Deus deu ele de presente para vocês, para que vocês possam fazer isso aqui no Salmo 78. Falar: meu filho, olha aqui, ó, passamos por luta, por adversidade, mas o Senhor nunca nos abandonou, tá bom? Vamos estar orando então pelo Elias também. Vai ficar no colo do papai ou da mamãe? Fique à vontade, tá? É de vocês, né? Só vou estar impondo a mão, tá bom? Deixa eu vir para cá então. Vou pedir a você mais uma vez para ficar de pé, né? Depois da pregação você vai ficar sentado bastante tempo aí, né? Então vamos falar com o Senhor. Deus poderoso, é com muita alegria, ó Deus, que falamos novamente contigo, porque cada criança que nasce é a oportunidade que o Senhor dá para que a humanidade venha, Senhor Deus, ser melhorada. É herança do Senhor para a vida da família, Deus, e nós agradecemos também ao Senhor pela vida do Elias, pela chegada do Elias, Senhor, presente de Deus para os papais Diógenes e Ana Paula. Deus, que essa criança seja criada nos teus caminhos, que a partir, ó Deus, da vida do pai, da mãe, das orientações do Senhor, eles possam ser repassados para a criação de Elias. Que não falte amor, que não falte paciência, que não falte a instrução, ó Pai do Senhor, e que todos os recursos sejam supridos para a vida dessa criança, Deus. Pai, eu quero consagrar essa família nas tuas mãos. Essa família está aqui com esse bebê que é propósito teu, Senhor. Independente da luta, da adversidade, do mar agitado, há um propósito teu na vida dessa família. E eu quero pedir ao Senhor e falar profeticamente que o Senhor vai continuar agindo no meio da família com poder e com autoridade. Deus, em nome de Jesus, abençoe os demais familiares aqui presentes e aqueles que não puderam vir. Estenda a tua bênção, a tua graça sobre a vida de cada um, Senhor. E Deus, nós apresentamos o Elias no teu altar, para a honra e glória do teu nome, e em nome de Jesus é que oramos. Amém. Graças a Deus. Cadê o diploma do Elias? E aí vai fazer a foto, né? Vamos fazer a foto. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Sidney, eu vou te apertar hoje, viu? Viu, pastor Sidney? Eu vou te apertar, porque já são quase 10 horas. Você tem que devolver a palavra aí para o pessoal da EBD 10h30. Mas, queridos, eu não posso deixar de fazer o momento da fé com os irmãos, né? De estar dobrando o joelho, de estar orando, de estar clamando ao Senhor,
Nós temos aqui alguns pedidos. Nós temos a nossa irmã Sônia, que vai precisar passar por uma cirurgia no seu joelho, né? Sofreu um acidente em casa. Nós vamos estar orando por essa cirurgia. Nós temos aqui seu José, papai da irmã Márcia Salles, que vai colocar um marca-passo, também é um ato cirúrgico, né? E a gente vai estar orando por ele. Irmã Irene está acamada, vou sair visitar irmã Irene essa semana, né? Irmão Humberto está em tratamento, né? Está aí com a medicação. A Ingrid, que é parente da irmã Celinha, a Ingrid sofreu um acidente, foi atropelada, né? Está lá no hospital de Saracuruna, já fez uma cirurgia, mas me parece que ainda tem mais duas, né, irmã Celinha, para fazer, né? A gente vai estar orando por ela. A irmã Aldina é mamãe do nosso irmão Moisés, ministro de música, vamos orar. Irmã Helena Teres também, e agradecer a Deus pela vida da irmã Jaci, né? Hoje a irmã Jaci, quantos anos, irmã Regina? 80, completa 80 anos, tá bom? Então você, e pelos idosos, né? Todos os idosos da igreja, desempregados, você que puder e quiser, junto comigo, dobrar o joelho, nós vamos estar dobrando o joelho. Leve também a sua causa, né, diante do Senhor, que ouve o nosso clamor, tá bom? Vamos dobrar o joelho. Deus poderoso, Senhor nosso, Criador dos céus e da terra, soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Senhor, nós estamos aqui com os nossos corações quebrantados na Tua presença, joelhos dobrados, para clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor as Tuas dádivas divinas, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, Senhor. Reconhecemos que somos falhos, que erramos sim, que pecamos sim, mas reconhecemos que o Teu sangue nos purifica de todo o pecado, que o Senhor nos liberta de todo mal, nos liberta, ó Deus, e nos purifica a cada dia. E Deus, na presença gloriosa do Teu Espírito Santo, nós chegamos até o Senhor, sabendo que o Senhor ouve o nosso clamor, a nossa oração, ó Deus. Pai, nós queremos lembrar aqui da Tua filha irmã Sônia, que vai precisar passar por uma cirurgia. Deus, toma a Tua filha nas Tuas mãos, tira qualquer resquício de ansiedade, de dúvida do coração da Tua filha e confirma, ó Deus, essa cirurgia, confirma, ó Deus, os médicos, os equipamentos, o local, para que a sua filha seja abençoada, ó Deus, nesse ato cirúrgico. Abençoa também seu José, papai da irmã Márcia Salles, toma também nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa também a cirurgia que ele vai fazer de colocação de marca-passo, que seja, Senhor Deus, também para abençoar a sua vida, tomando os médicos nas Tuas mãos da mesma forma. Tua filha irmã Irene, que está acamada, aquele problema no fêmur, Senhor Deus, na coluna, toma ali a Tua filha. Toma, irmão Humberto, nas Tuas mãos, dá pronto restabelecimento ao Teu filho, que aquela medicação que ele está usando venha fazer o efeito. Toma a Tua filha, a Maria Flor, também está acamada, Senhor. Vai visitando ali a Tua filha no leito ali, ó Pai. Toma, Senhor Deus, a vida da Ingrid. Faz, ó Deus, ali um agir no coração da Ingrid, para que ela possa deixar o Senhor entrar no coração dela. Abençoa a cirurgia, as cirurgias que ela precisa fazer. Toma a Tua filha irmã Aldina no tratamento contra o câncer. Vai estando ali dando forças à Tua filha, dando direção do Espírito Santo, ó Deus, para ela, para a família, ó Deus, e que nós possamos contemplar, ó Deus, as Tuas maravilhas na vida dela. Toma a Tua filha Helena Teres nas Tuas mãos, que tanto gostaria de estar aqui com seu tataraneto, mas não pôde. Vai tocando no corpo dela, vai curando para a honra e glória do Teu nome. Toma os idosos da Tua casa nas Tuas mãos, abençoa cada uma nas suas lutas diárias, Senhor. Toma as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos adultos, Senhor, para que essa igreja seja uma igreja saudável, ó Deus, proclamadora do Teu Evangelho, discipuladora de vidas, Senhor. Eu quero Te agradecer também pelos 80 anos da Tua filha Jaci. Toma ela nas Tuas mãos, Deus, ela perdeu o seu irmão
nesses últimos dias. Conforta, consola o coração da tua filha, dá saúde a ela, emocional, espiritual, saúde física, Senhor, e que a tua filha sinta-se abraçada pelo Senhor nesse momento de luto também, ó Deus. Pai, nós também consagramos ao Senhor agora a pregação da tua palavra na ministração do pastor Sidney. Toma o teu filho nas tuas mãos, que ele use esse tempo, ó Deus, de uma forma proveitosa para abençoar a vida de cada um de nós que estaremos aqui ouvindo a tua mensagem. Continua conosco, guarda, proteja a nossa família. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero passar a palavra ao pastor Sidney. Deus o abençoe grandemente. Bom dia, meus amados irmãos, amada Igreja do Senhor, eleita para adentrar nas mansões celestiais, como promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que a gente está feliz, pastor Celso, de estarmos na casa do Senhor novamente, podendo, com todas as restrições, estar adorando ao Senhor. E queria até parabenizar os irmãos lá da portaria, que eles estão marcando igual a zaga da Argentina. Não pode não, eu parei, botou álcool, mediu a febre, e eu passei com a máscara no bolso, depois cumprimentei a irmã Meracia, e falei, não pode não, tem que botar a máscara para subir. Opa, então estão certos, eles estão certinhos, e a gente se desculpa por ter passado assim no vácuo, né? Mas tem que estar atento, seguindo aí as recomendações da OMS. A OMS cada hora fala uma coisa também, né? Tá difícil, mas a gente vai tomando os nossos cuidados, precauções, para que a gente evite então de contaminar, de ser contaminado, embora o vírus ele tenha a natureza dele, e a gente tem visto aí os infectologistas falando que toda epidemia viral, ela tem o ciclo dela, e uma hora, em nome de Jesus, tudo vai acabar, assim como todas as outras epidemias, e já está acabando para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós vamos seguir no nosso lema, no nosso tema, né? Para nós reforçarmos a nossa caminhada. Está lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19, versículo 7. Eu convido os irmãos a abrirem aí as escrituras, a palavra de Deus. Nós vamos estar fazendo uma breve reflexão. O pastor Celso já apertou ali, né? O horário, não pode passar não, senão ali a live não espera, né? O tempo da live. Mas a gente tem um recado do Senhor para os irmãos, ainda que abreviado, mas é um recado de bênção, um recado de vitória para os irmãos. E as escrituras diz assim, a escritura, livro de Reis, 1, capítulo 19, e o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse, levanta-te, e come, porque te será muito longo o caminho. Senhor, a tua palavra foi lida, que o Senhor abençoe aos nossos corações, ó Deus, com a ação do teu Espírito Santo, e que o Senhor reproduza em nós o efeito que o Senhor deseja, em nome de Jesus, amém. Meus queridos e minhas queridas, irmãos e irmãs em Cristo, nós temos vivido aí tempos difíceis, como você tem experimentado, as suas vivências com sua família, todos nós em nossos lares, o quanto tem sido difícil viver nesses últimos meses, nesse primeiro semestre no Brasil. E não distante disso, dessa situação difícil, vivia também Israel no tempo do profeta Elias, cerca de 8 séculos antes de Cristo, quando Elias viveu suas experiências. E você conhece a história do profeta Elias, você conhece a história de Israel, e o livro de Reis, 1 e 2, que é antigamente, muito antigamente, né, antes da Septuaginta, era um livro só, e depois da tradução para o grego,
passou a ser o livro de Samuel 1 e 2 e Reis 1 e 2, mas antes era tudo uma coisa só. E aqui está registrada a história dos reis de Israel, né? No comecinho do livro, ali o final do reinado de Davi, depois Salomão, e vem com um monte de reis e um monte de lambões, na verdade, de reis que você vai lendo o livro de Reis e só vai vendo, cada um faz assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quando não era o povo, havia um governante. Então, quando um governante ele vira as costas para Deus, como o caso de Acabe aqui, que é narrado nessa experiência de capítulo 19 com Elias, Acabe, um rei ruim, mau, perverso, muito maldoso, levantou altares a deuses estranhos, induziu o povo a não adorar a Deus. Então, quando um governante induz o povo a não adorar a Deus, boa coisa não é. E o povo foi na onda de não adorar a Deus, de virar as costas para Deus, e assim experimentaram lá, né, as suas derrotas, o exílio para a Síria, para a Babilônia. E Elias, em seu tempo, em uma de suas maravilhosas experiências com o Senhor, no capítulo 18 você vai ler que Elias enfrenta os 450 profetas de Baal e desafia-os para provar quem era Deus de Israel. E Elias manda fazer aquele altar, manda separar 2 bezerros, um para o altar que ele preparou e um para o altar dos profetas de Baal, e pega lá 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, faz um altar e diz: olha, vamos fazer uma experiência aqui, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro, e não queime por enquanto o holocausto aí. E aí vocês vão lá e clamem ao Deus de vocês. E os profetas de Baal começam a clamar, e nada de resposta nenhuma. E Elias começa de fato a zombar deles. Talvez seu Deus esteja dormindo, clame mais alto. E eles pegam pedras e começam a se cortarem, cortando os pulsos, cortando o corpo, para ver se aumentava lá o nível de sacrifício. E Baal não respondia. E quando chegou a vez de Elias, ele, além do altar que tinha feito, mandou rodear tudo com água. E você sabe da relação da água com o fogo, é que a água apaga o fogo, não é isso? Dentro da lógica física, dos fenômenos da física, a água apaga o fogo. Mas veio o fogo do céu e eliminou toda a água daquele altar, queimou os holocaustos. E depois Elias então decide que os profetas de Baal seriam mortos, e foram os 450 profetas de Baal mortos por Elias, nessa experiência. E todo o povo que ficou vivo diz: só o Senhor é Deus, há Deus em Israel. Mas esse grande defeito de Elias, e logo após, ainda antes de entrar no capítulo 19, Elias ainda faz outra proeza, fala para o seu servo: olha lá no céu, vê como é que estão as nuvens, a nuvem virá. E quando ele vê uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, ele disse: aquela nuvem lá, vai chover, vai vir muita terra, se prepara. E aí ele fala isso para o rei Acabe: olha, vai vir muita chuva. Mas o rei Acabe, como era mau, perverso, ruim, né, dessas pessoas que adoram arrumar uma treta, adoram arrumar uma encrenca por nada, ele vai lá e conta para a mulher dele o que Elias havia feito. E a mulher dele também não era boa coisa, mandona, pastor Celso, a rainha Jezabel, mandona, ruim, mal governante, né? Nem todas as mulheres são mandonas, né? A rainha Jezabel era. Conta a história rapidinho aqui, dá tempo. Diz que o camarada morreu e foi para o céu. Chegou lá e tinham 2 filas, céu brasileiro, né? Sempre tem fila. 2 filas, aí ele entrou numa fila e perguntou para quem estava na frente: o que é essa fila aqui? Aí alguém disse: essa fila aqui é dos maridos que foram mandados
lá pelas suas esposas na terra durante o tempo de casado, essa fila dos maridos mandados. Aí ele, opa, isso aí serve para mim não, eu vou para outra fila, que só tinham duas, foi para outra. Quando parou na outra, perguntou para a pessoa da frente: o que é essa fila, o que significa? E o camarada virou para ele e disse: eu estou aqui porque a minha esposa mandou ficar, não sei nem por que essa fila. Então não adianta, para onde você for, meu irmão, você vai ser sempre um marido, vai ter que obedecer a sua esposa. Eu costumo dizer que lá em casa eu mando em tudo, e a Janine manda em mim, então fica tudo certo, né? Eu mando em tudo e ela manda em mim, então acaba sendo ela a mandante. Mas nem toda esposa que é mandante é ruim, é bênção. Graças a Deus, nossas esposas aqui na Bíblia de Pilar tem mulher mandante, mas é bênção, não como a rainha Jezabel. E ela mandou um recado para Elias, e é aí que eu quero que você reflita nessa notícia. Nós nesse tempo temos recebido muitas notícias, e não notícias boas. Primeiro, a do vírus que ia matar o Brasil todo no começo, na primeira semana, pastor Celso, até preguei aqui e falei: olha, eu acho que o Brasil vai sumir do mapa, porque foi aterrorizante, irmãos, o que fizeram. A imprensa pegou firme, a imprensa igual a rainha Jezabel, pegou firme: vocês vão morrer, vai morrer, se pegar tu vai morrer. E aí ficou todo mundo louco, todo mundo entrando em pânico, pessoas entrando em depressão, pessoas morrendo do coração sem ter Covid. A maneira como a notícia foi passada foi uma forma de causar pânico. Mas você está dizendo que o vírus não é... Não, o vírus tem a letalidade dele. O vírus é perigoso. Mas as coisas poderiam ter sido orientadas de forma melhor. O que não foi, porque infelizmente acabou virando um vírus político. E até hoje está um vírus político. Essa que é a verdade. E a gente viu por que queriam causar pânico. A gente viu, estamos vendo as notícias, a corrupção alastrada no meio, dinheiro que vai pelo ralo. E agora tem o Covidão aí, que é mais uma espécie de lava-jato para pegar os ratos do Covidão. Pessoas como a Jezabel e como Acabe, que não tem amor por ninguém, só pensam em dinheiro, não pensam em vidas. E aí ela manda, a rainha manda um recado para Elias: olha, da mesma maneira que você fez com os profetas, eu vou fazer com você, eu juro que vou. Ainda jurou pelos deuses dela. E Elias, aquele homem de Deus, que em seu tempo foi assim incomparável, um homem cheio de fé, a oração de Elias para descer fogo do céu, a oração de Elias para vir a chuva. Elias ressuscitou lá o filho da viúva de Serapta, e um homem cheio de fé em Deus, um homem cheio de confiança, um homem que depois dele só Jesus. Elias no Novo Testamento se não é o mais citado, é um dos mais citados, mas eu acredito que ele é o profeta mais citado. Tiago diz lá na sua carta que assim como Deus respondeu às orações de Elias, ele pode responder a sua. Elias veio de uma cidade simples, Tisber, uma cidade quase insignificante, de pessoas humildes, mas se tornou um grande servo do Senhor, e até hoje a gente prega sobre Elias. Mas Elias, com toda a sua fé, com toda a sua convicção, com toda a sua força, ao ouvir que ele ia morrer, o que ele fez? Caminhou um dia inteiro no deserto fugindo, um dia inteiro fugindo, com medo da rainha Jezabel. E eu faço uma pergunta: onde você está nesse momento e o que você tem no seu coração? Medo? Você está fugindo? Fugindo de quê? Elias, ele fugiu daquilo que era o chamado de Deus para ele, nesse momento da vida dele. Ele ficou com medo. E você, assim como Elias e eu, somos simples. Isso significa dizer que não importa de onde você veio, onde você nasceu, foram apresentados aqui ainda há pouco 2 bebês, 2 bênçãos, e o pastor Celso falou muito bem.
Pode no futuro um deles ser presidente do Brasil, sim. Deus tem chamado para cada um deles, assim como tem para a tua vida. E você não pode fugir do teu chamado. Nós não podemos fugir do nosso chamado. Nós não podemos pregar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Nós não podemos ser covardes. Nós temos que pregar a Bíblia. Nós não temos que ser uma igreja medrosa, acovardada, encavernada. Elias caminhou um dia inteiro, e aí ele chega debaixo de um pé de zimbro, e o anjo do Senhor aparece para ele e fala primeira vez com ele. Ele vê lá uma comida preparada pelo Senhor, ele come e volta a dormir. Muitas vezes a gente faz assim. Aliás, a gente faz assim. O Senhor nos alimenta, o Senhor nos dá força e a gente volta a dormir. Mas o Senhor acorda Elias de novo, e o texto é esse que diz: e o anjo segunda vez tocou em Elias e disse: come, levanta e vai, porque o teu caminho é longo, ainda tem muita coisa. E Elias se alimenta, toma força e anda 40 dias lá pelo deserto. Deserto, você já pesquisou sobre o deserto? Também já foi pregado aqui sobre o deserto. Não é um lugar muito agradável, confortável. Essa semana eu fiquei 4 dias lá na região dos lagos, na casa da minha irmã, com a minha família. E aí a gente tem, né, a beleza natural do local, para tirar um pouco essa pressão toda. Mas o deserto não é assim. O deserto é pressão o tempo todo. A terra é quente, a noite é fria, tem cobra, tem animais peçonhentos, venenosos. E Elias caminha 40 dias ali, e ainda com medo da rainha ele vai para uma caverna. E aí é outro papo. O papo da caverna já é outro. E nessa caminhada, Elias entende que ele precisa do Senhor, e ele vai falar para o Senhor. O anjo aparece a ele e diz: olha, mataram os profetas e só sobrou eu por aqui, e eu tenho pregado, e agora eles querem me matar também. E às vezes é assim, irmão. Aqueles que têm chamado, muitas das vezes não é ouvido, muitas das vezes é confrontado, muitas das vezes é taxado de um monte de coisa, e muitas das vezes querem até matar, eliminar do meio você que tem chamado. E é isso que Elias está dizendo: olha, o meu chamado eu estou aí fazendo assim como os outros, mas já mataram os outros, e agora querem me matar também, simplesmente porque eu preguei aquilo que Deus queria que fosse pregado. Mas a igreja de Cristo, e Elias pode representar a igreja de Cristo, porque na verdade a história do livro de Israel, segundo alguns teólogos, ela é tão somente a narrativa da história do povo de Israel. A história do livro de Reis representa exatamente a história de Israel, sua caminhada histórica. Então eu queria que você refletisse: onde você está, do que você está fugindo, e que você coma o alimento que o Senhor tem para você. O alimento do Senhor que Ele prepara para você, que já está preparado, é a palavra dele. O anjo preparou o alimento, o pão para Elias. O Senhor preparou a palavra para você. Cuidado com as notícias que você tem ouvido. Procure focar na palavra do Senhor. Mantenha-se informado, mas cuidado com a maneira como você recebe a notícia. Algumas notícias têm causado pânico. Tem pessoas que estão em pânico, passando mal, estressadas, qualquer coisa. Tem casamento indo para o ralo. Tem pessoas abandonando a igreja. Tem pessoas fazendo críticas à igreja, críticas nas redes sociais. A igreja não tem nem se reunido, mas tem recebido pedrada. Não está nem podendo se reunir direito, mas estão jogando pedra, né?
E Elias está dizendo: poxa, querem me matar porque eu estava pregando. E você conhece a história de Elias. Quem morreu não foi Elias. Quem morreu foi o rei Acabe. Você vai lendo mais um pouquinho na frente. Sua mulher também. E Elias foi para o céu, numa carruagem de fogo. Que legal. E você, igreja de Cristo, você também vai para o céu, meu querido. Diga amém. Jesus vai voltar para te buscar. Estão querendo te matar de toda maneira. Se o vírus não matar pelo vírus, vamos matar pelo pânico, pelo medo. Vamos matar pelo terror. Não, pastor Sidney, mas já morreu muita gente, sim. É verdade. Perdemos entes queridos, pessoas amadas. É dolorido, sofrência para a vida toda. Mas a igreja de Cristo, ela vai ser arrebatada. E quem morreu com Cristo já foi como Elias. O Senhor já tomou para si. Está fora desse mundo tenebroso que estamos vivendo. Nós oramos por dias melhores, assim como os profetas pregavam por dias melhores. Nós, como igreja de Cristo, não podemos nos calar. Temos que pregar por dias melhores. E a igreja de Cristo, ela vai seguir caminhando. Se eu morrer, ela continua caminhando. Se você morrer, ela vai continuar caminhando. E nós vamos para o céu. E nós não podemos parar. Não é uma crítica a Elias, tá? Quem sou eu para fazer uma crítica a Elias? Mas a caverna não é o nosso lugar. Deus não nos chamou para a caverna. De alguma forma a gente precisa sair. De alguma forma a gente precisa pregar. A gente precisa profetizar as coisas do reino de Deus. E que Deus te abençoe. E que você se alimente da palavra do Senhor nesta manhã. Se alimente da presença do Espírito Santo. Porque só através do Espírito Santo de Deus foi que Elias fez as suas obras, porque dele mesmo ele não poderia fazer absolutamente nada. Tudo que Elias fez foi com a aprovação do Senhor, foi com a mão do Senhor. E o Senhor quer te usar também de modo poderoso, como usou Elias no tempo dele. O Senhor quer te usar como igreja dele para esse tempo. Que Deus te abençoe, que Deus renove as tuas forças para você continuar caminhando e vencendo. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, pastor Sidney. São 10h26, né? Nossa EBD começa às 10h30. Eu vou estar passando a palavra à irmã Isomar. A irmã Isomar pode fazer o momento ofertório, tá bom? E aí dá prosseguimento à escola dominical. Isso. Vou pedir a ajuda aqui do nosso ministro de música, né? O nosso ministro de música vai ter um hino, né? A irmã já escolheu? 25, hino 25. Isso, pode ler. Gente, lê lá em Malaquias 3:10, né? Trazei todo o dízimo à casa do Senhor. E nesse momento, quando a gente traz o nosso dízimo, a gente louva também, né? Então vamos ler, vamos cantar o hino 25, tá, irmão? Irmãos, olha só, quando vocês vierem, você faz o distanciamento, tá? Entre os bancos, para não haver aglomeração.
fazer a oração, vamos orar, né? Pelos dizimistas, pelos desempregados, né? E pelos que também estão fazendo aniversário, tá? A gente não vamos chamar, mas que parabéns a aqueles que fizeram aniversário esse mês. Amém. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, diante da Tua presença nos encontramos nesta manhã com os nossos corações gratos a Ti, ó Deus, por todos os benefícios que Tu tem, ó Pai, derramado sobre a vida de cada um de nós. Em especial, queremos entregar em Tuas mãos as ofertas e dízimos depositados no Teu altar, que nós possamos, ó Pai, ter esse comprometimento com a Tua obra, pois sabemos que a Tua obra necessita de recursos e Tu tem nos dado, ó Pai, Tu tem nos provido o nosso trabalho e somos gratos a Ti por isso. E aqueles, ó Deus, que têm se encontrado em dificuldade, que Tu possa abrir portas de trabalho para que ele possa estar contribuindo para a Tua obra, Deus. Ser com aqueles que aniversariaram este mês, que Tu possa derramar as Tuas infinitas bênçãos, que todos os dias, ó Pai, os Teus servos sejam multiplicados, todos eles Te servindo em espírito e em verdade. É o que nós Te pedimos nesta manhã, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com os professores. Classe única, tá? A irmã Simone. Irmãos, bom dia. É com muita alegria, né, que neste momento nos reunimos agora como EBD. Eu estava fazendo umas contas ontem e a última vez que nós nos reunimos como EBD foi no dia 15 de março. Hoje nós estamos no dia 16 de agosto. Então, possivelmente 5 meses já se passaram. E aprove Deus, neste momento, nós estarmos aqui reunidos. E para tanto, eu estarei ainda, vou orar, eu quero agradecer a Deus por este momento. Orem comigo, em nome de Jesus. Deus de amor e infinita bondade, Te louvamos e bendizemos o Teu nome, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem guardado as nossas vidas. E se estamos aqui, ó Deus, é porque ainda temos uma missão a cumprir em Teu nome. Missão essa para honrar e glorificar a Ti, para que mais pessoas sejam salvas. Neste momento, ó Pai, Te peço humildemente perdão pelas minhas faltas. Também Te peço, ó Pai, que o Senhor me use como instrumento vivo em Tuas mãos. Que nada que eu vier falar aqui neste estudo, ó Pai, saia de mim mesma, mas sim do Teu Espírito Santo. Abençoe cada um dos meus irmãos que aqui se fazem presente, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente também aqueles que aqui ainda não podem estar presentes. E auxiliando aqueles que desejam, ó Deus, ouvir a Tua palavra, mas que por alguma coisa foram impedidos de estar aqui. Desde já te agradeço por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus é que eu te oro. Amém. Irmãos, nesse momento nós iremos então estudar a palavra de Deus com base no capítulo 13 de Marcos. Quero pedir
Irmãos, nós vamos deixar então a nossa Bíblia aberta no capítulo 13 de Marcos. Peço também ao Vinícius, que deixe então aí, a gente vai estar trabalhando só com esse texto, tá, Vinícius? A nossa revista, meus irmãos, que nós estamos usando nesse período, ela é uma revista especial, Ela foi desenvolvida pela Convenção Batista Fluminense justamente para este período de pandemia. Ela não é uma revista impressa, como nós estamos acostumados a utilizar na nossa EBD. Ela é uma revista online. E se você faz parte do grupo da igreja, toda semana a lição ela é ali postada para que você também possa estar estudando, O propósito, então, do desenvolvimento dessa revista é para que você tenha esperança. Esperança em quem? Esperança em Deus, de que dias melhores virão durante esse período. Então, como o Sidney falou ali na pregação, muitas são as notícias que têm chegado e que, se você não tiver o seu coração firmado na palavra de Deus, às vezes você vai entrar em pânico, Tem pessoas que realmente morreram, às vezes não de Covid, mas de depressão, porque pensar em algo, ficar pensando em algo que não vai acontecer, simplesmente porque recebeu essa notícia. Então, Vinícius, bota lá na outra tela, por favor, do estudo. Temos aí, o texto base da nossa lição é Marcos 13. O tema é: ainda não é o fim. Estamos na pandemia, mas precisamos entender que ainda não é o fim. E o autor da revista, ele então quer nos falar, ele usou esse tema muito propício, com base em Marcos 13. Outra tela. A outra tela. Para nos dizer que ainda não é um fim. Então, qual é o objetivo da lição dessa manhã? Conforme eu pude compreender, é que tenhamos cuidado para que ninguém nos engane. É que tenhamos cuidado na hora do sofrimento, que tenhamos cuidado de aprender e saber o que o texto ensina, e tenhamos cuidado de orar e vigiar. Essa é a ideia da lição, Mas então, eu quero conversar com os irmãos, o que é cuidado? Que tipo de cuidado o autor da lição está querendo passar para a gente nesses dias, no que se refere a ter esperança, com base na palavra de Deus? Esse cuidado, será que ele está relacionado a você ter uma criança e cuidar dessa criança, dar ela de comer e de beber? Os irmãos acham que é esse cuidado? Sim ou não? Quem acha que é esse cuidado, levanta a mão. Quem não acha que é esse cuidado, levanta a mão. Tem uns que não sabem o que é ainda, Então, por isso que você está aqui nessa manhã, para você aprender que tipo de cuidado o autor ele está nos querendo falar. É isso aí, Quando a gente chega numa casa que tem essa placa aí, a gente vai entrar sem chamar o dono? Pois é, Então, o tipo de cuidado que o autor da lição está querendo passar para a gente é uma demonstração de atenção em que há cautela e prudência para agir. Certo? Pode passar, Vinícius. Então, gente, com base na introdução dada pelo autor, o assunto do capítulo 13 do Evangelho de Marcos revela os sinais de quê? Da queda do templo em Jerusalém, revela os sinais da volta de Jesus e revela os sinais que acontecerá no fim do mundo. Por isso, o autor da lição diz que ainda não é o fim. Vinícius, vamos lá.
Vinícius, tem como você voltar aquela antiga tela, a anterior? É que... não, a outra. Aqui está a imagem de Jerusalém. Essa daí. Irmãos, eu não sei se tem como vocês observarem bem, mas essa daqui é Jerusalém, é a cidade de Jerusalém na época de Jesus. Podemos perceber que ela é cercada por muros, está vendo? A cidade antigamente era assim, porque não existia os continentes, né? Onde é dividido, essa parte aqui é do Brasil, essa parte aqui é não sei de quem. Não. Existia então as cidades que eram criadas na época de Jesus. Dessa forma, e era feito então um muro, para que esse muro pudesse proteger as pessoas daquela cidade. E os muros eram coisas assim muito imponentes, eram extremamente grandes, que não era, a gente consegue ter uma noção de como eram esses muros com base nos filmes de época, né, que nós assistimos. Era mais ou menos daquele jeito lá. Pode passar, Vinícius. E aí, o que eu quero mostrar para os irmãos? Jerusalém. Atrás, não sei se os irmãos conseguem observar, são 2 montes, tem uns montes ali. Um daqueles montes ali é chamado Monte das Oliveiras. E agora nós vamos entender o porquê. Vinícius, o texto, por gentileza. O texto de Marcos 13, do 1 ao 4. Estarei lendo. E saindo ele do templo, quem é esse ele? Jesus. Disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vê estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de frente do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir. Então, meus queridos, quando Jesus saiu do pátio do templo, nós tivemos ali a imagem do templo. Quando eles estavam saindo dali, os discípulos dele estavam olhando para aquela construção chamada templo e estavam admirados com aquilo tudo. Nossa, como esse lugar é lindo! Se a gente acompanhar a história, nós iremos perceber que o templo, ele era, digamos, o próprio Deus na vida de alguns. O autor da lição, ele ressalta isso, que ali a beleza do templo estava ofuscando, então, Deus na vida daquelas pessoas. E o autor da lição, ele faz uma ressalva dizendo que nós não deveremos fazer do templo, esse aqui é um templo, o nosso Deus. Esse templo não é o nosso Deus. Esse templo, ele só tem valor porque você está aqui. Só por isso. Se você não estivesse aqui, esse templo não teria valor. Infelizmente, naquela época, o templo não tinha separação entre religião e política de Estado, e tudo era feito dentro desse templo. E não foi isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer, sim, um templo para que nós possamos nos reunir e adorar o Senhor como congregação. Mas não para botar esse templo, não para colocar as atividades realizadas da igreja, digamos assim, né, trazendo para o tempo de hoje, como algo que vai, então, impedir o nosso relacionamento com Deus. Certo? Vinícius, a outra, por gentileza. E aí, Jesus, né, muito paciente, acho que Jesus é tremendo, né? Ele chega para os discípulos e fala assim para eles: olha só, gente, isso aqui tudo vai ser derribado, não vai ficar pedra sobre pedra.
Então ele começou, e aqui eu vou falar a mesma coisa. Isso aqui, esse templo aqui, vai ser tudo derrubado. Não ficará aqui pedra sobre pedra. E a gente não pode botar Deus no lugar, não pode botar o templo no lugar de Deus. Então, os discípulos, né, ficaram meio amedrontados, porque os ensinamentos que eles recebiam, gente, era de que Deus estava ali naquele lugar, naquela construção. E Deus só vai estar naquela construção se você estiver lá, se eu estiver aqui. O que Deus ama são pessoas, não são construções. Precisamos entender isso. Os 2 mandamentos de Jesus é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus, ele veio porque ele ama pessoas, não porque ele ama templo. Eu vou tirar aqui, que não estou chegando nada. Deixa eu colocar uma letra maior, né? Então, nessa parte de... O autor ele diz o seguinte: o primeiro cuidado que a gente tem que ter é para que nós não nos enganemos, para que as pessoas não nos enganem. E o autor diz o seguinte: irmãos, o templo de Jerusalém, ele foi realmente, isso que eu acho lindo da palavra de Deus, ele foi destruído no ano de 1970. Jesus ali começou, quando ele falou para os discípulos, olha só, não ficará aqui pedra sobre pedra. Ele falou isso por cerca do ano 33, que foi o ministério dele. E de fato, no ano de 1970, o templo foi derrubado. Se vocês observarem, segundo conta a história, aqueles muros de fora, durante 3 anos, ele foi cercado pelos soldados romanos. E ali começou então a acontecer os sinais que Jesus ele diz, né? Aqui em sua palavra. O que aconteceu antes do templo ser derrubado? Muitos foram em nome de Jesus, ensinando coisas que não eram de Jesus. Houve rumores de guerra, houve levantamento de nação contra nação. Mas Jesus falou o que para eles? Houve fome. Os romanos então cercaram ali Jerusalém, ficaram de fora, e ali então eram impedidos de entrar comida, houve fome. A guerra acontecia também dentro dos muros, né, Sidney, de Jerusalém. Por quê? Porque tinha um grupo que queria se render aos romanos, mas tinha outro grupo que não queria se render aos romanos. E o imperador Tito, ele ficou ali durante 3 anos, querendo a rendição dos judeus, mas não houve. Nessa época, né, no ano 66, Jesus já tinha o quê? Já tinha ressuscitado, já tinha ido para o céu. Mas antes dele ir para junto do Pai, ele avisou os seus discípulos: olha só, quando vocês começarem a ver aqui a fome, a guerra, nação contra nação, tome cuidado, porque quando vai acontecer o quê? Vai acontecer a derribada desse templo. E isso de fato aconteceu no ano de 1970. Tem um historiador do primeiro século, né, ele chama-se Flávio Joséfo. Ele era uma pessoa que ele não gostava de Jesus, tá? Mas ele escreve sobre Jesus. E ele conta que exatamente o que aconteceu quando o templo foi derrubado. Quando Jesus fala assim, não ficará pedra sobre pedra. Diz, irmãos, que os soldados romanos, eles tiravam as pedras do templo procurando ouro, porque vocês sabem que os judeus eles usam ouro, né? Eles não usam dinheiro como nós, eles usam ouro, tudo deles é a base de ouro. Então os soldados romanos derrubavam o templo procurando ouro entre as pedras. E a única coisa que sobrou daquele templo é o Muro das Lamentações, que hoje tem em Jerusalém.
quando você vê na televisão, aqueles judeus, né, que chegam naquela parte alta e ficam ali chorando, chorando, chorando. Só sobrou aquilo ali do templo da época de Jesus, tá? Mas o autor, ele então traz para o nosso dia algo que pode nos dar esperança. Quando ele fala que nós precisamos ter cuidado para que ninguém nos engane, ele está falando de ensinamentos. Então ele diz o seguinte: é muito triste ser enganado, mas muita gente tem sido enganada ao longo da história, né, porque tem acreditado nos sinais de seus dias como sendo os sinais mencionados por Jesus. Guerra, rumores de guerra, terremotos e fome. Esses sinais acontecem em diferentes lugares ao longo da história. É verdade isso, irmãos? É verdade ou não? Sim. É verdade, né? Então, por que a gente sempre fala que o mundo está acabando quando a gente vê esses sinais? Não é assim? Não é comum falar isso? Ah, tem temores de terra. Ah, o mundo está acabando. Ah, cuidado que esses são os sinais. Mesmo antes de Jesus vir ao mundo, essas coisas já aconteciam. É só a gente ler o Antigo Testamento. Então, pegando aí o gancho do Sidney, a gente, até para falar com o outro, meus irmãos, a gente não deve ficar assustando a pessoa, não. Que muitas vezes somos nós mesmos que falamos fake news para os outros. E tem pessoas que não têm estrutura para aguentar. E o autor diz o seguinte: à luz da Bíblia, o período conhecido como os últimos dias teve seu início quando Jesus ascendeu aos céus. Não se precipite em dizer que Jesus vai voltar amanhã só porque hoje teve um tremor de terra ou rumores de guerra. Ele não vai voltar amanhã, tá? Existem sinais que precisam ser cumpridos. E o intuito da lição de hoje é que você e eu aprendamos sobre esses sinais. Algumas coisas ainda faltam acontecer para que Jesus volte. E se ele não voltar, automaticamente nós encontraremos com ele, não é verdade? Porque nós não sabemos se daqui a 5 minutos eu vou estar viva. Certo? Então vamos lá. Então, a primeira orientação do autor: tenha cuidado para ninguém nos engane. Tenha cuidado para que ninguém engane você. Vinícius, por gentileza. Tem como você botar Marcos 13:9? O texto bíblico de Marcos 13:9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Então, igreja, o que eu quero que você entenda? O que Deus quer que nós entendamos na realidade? Os sinais, o primeiro sinal que Jesus falou, conforme o texto de Marcos, está relacionado então à questão da destruição do templo em Jerusalém, que realmente aconteceu, certo? Nós sabemos disso, em 1970 isso aconteceu. Mas antes dessa destruição do templo de Jerusalém, Jesus estava alertando os seus discípulos do que iria acontecer com eles. Se a gente for olhar o texto de Atos, a gente vai perceber que o que Jesus profetizou aí, nesse versículo, está relatado também no texto de Atos. Atos, você vai ver, ou todas as cartas de Paulo, né? Mas Atos é fundamental. Lá em Atos nós vamos perceber que os discípulos, os apóstolos, eles sofreram muito em nome de Deus, não é verdade? Eles foram presos, foram decapitados,
Teve pessoas de sua própria família que entregou ele aos romanos, porque não aceitavam a nova religião que estava surgindo, que era o cristianismo. Eles não aceitavam. E tem judeus que até hoje não aceitam, como tem outras pessoas que também até hoje não aceitam. Mas aqui o texto ele fala mais dos judeus. E aí, por exemplo, Paulo foi conhecer o governador de Roma, o imperador de Roma. E ali Jesus estava falando isso. Olha só, vocês sofrerão muito pelo meu nome. É chamada a grande perseguição, né? Na realidade. E essa perseguição, ela vem até os dias de hoje, não é verdade? Tem lugares no mundo que até os dias de hoje o evangelho ele não pode ser pregado. Mas as pessoas estão lá, missionários estão lá, sendo mortos, passando fome, sendo levados diante das autoridades, tudo por causa do amor ao evangelho. Então, o que Jesus estava falando com os seus discípulos? Olha só, o sofrimento virá. O sofrimento virá. E quem é que gosta de sofrer? Ninguém, né? Mas será que sofrer por Jesus é bom? Humanamente falando, com a cabeça assim, talvez não seria muito bom não, né? Sofrer por conta de Jesus, se a gente for olhar só pelo lado material, né? Mas espiritualmente, irmãos, diante das lutas que nós temos experiências com Deus, e essas experiências vão ficar para sempre em nossa vida. Então pode alguém chegar aqui e dizer que Jesus não existe, mas por conta da experiência que eu tive com Deus, diante de uma circunstância de sofrimento, a pessoa pode falar o que for, não é verdade, Edinaldo? Que você não vai mudar o seu pensamento. E o bom aqui é que Jesus ele começou então a falar com os seus discípulos sobre o sofrimento. E de fato isso aconteceu. Então, mais uma vez, a palavra de Deus ela é verdadeira, viva e eficaz em qualquer época da sua vida. Precisamos aprender mais de Jesus. E o autor da lição ele diz o seguinte: há muitas pessoas que abandonam a fé diante de sofrimento. É na hora do sofrimento que mostramos ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Deus não compra a nossa fidelidade em troca de favores. Esqueça isso. Caso fosse assim, nossa relação com Ele seria mercantilista. Nosso caráter é mercenário. Jesus nos ensina a fidelidade condicional a Deus, o seu Pai. E para que a gente possa, então, passar pelo sofrimento de modo a não envergonhar o nome de Deus, é preciso ter perseverança, é preciso ter fé na adversidade. É o que Deus espera de cada um de nós. Assim como os discípulos fizeram, nós também teremos que fazer. Eu sei que não é fácil, até porque cada um de nós aqui já passamos por um tipo de sofrimento. Eu diria que acho que um dos piores sofrimentos que eu já passei na minha vida foi a perda da minha mãe. Eu estou nessa igreja desde pequenininha, desde que nasci. E eu lembro que na época a minha mãe ela morreu de câncer há 15 anos atrás. E nesse período em que ela estava vai e volta do hospital, algumas vezes eu questionei Deus. Falei, Deus, por que ela está sofrendo desse jeito? E minha mãe, na realidade, irmãos, ela não dizia que sentia dor, mas ela estava muito mal mesmo. E ali eu comecei a questionar Deus, porque quem conheceu a minha mãe aqui sabe que era uma pessoa que estava sempre ali para ajudar o próximo, amava a Deus acima de todas as coisas. Eu comecei a questionar Deus ali, no sofrimento. Mas depois eu revi, o meu pensamento e vi que eu estava errada diante de Deus, que aquele sofrimento ali ia me ensinar muita coisa. Então eu digo a vocês que após a morte da minha mãe, foi o período em que eu mais me voltei para Deus.
Então, diante de uma experiência ruim, diante de um sofrimento, é onde eu mais me voltei para Deus. Por quê? Porque eu tenho esperança que eu vou encontrar com ela lá no céu. E o autor diz o seguinte: em um mundo que rejeita Jesus Cristo, precisamos estar preparados para enfrentar a perseguição como algo inevitável. A melhor maneira da gente evitar isso é vivermos cheios do Espírito Santo. Às vezes, querida, a sua perseguição pode ser no trabalho. Tem muita gente que é perseguida no trabalho, na escola, na vizinhança. Geralmente nós somos perseguidos em lugares que nós temos mais conhecimento, onde a pessoa nos conhece. O que eu preciso observar? Por que essa perseguição está vindo contra mim? Ela está vindo porque eu dei motivo, né? Porque tem pessoas que são perseguidas, não sei quem está me perseguindo. Mas por que ele está te perseguindo? Porque você deu motivo? Tem que analisar. Você está sendo perseguido pelo nome de Jesus porque você fez o bem? Se a perseguição for por conta do nome de Jesus, o texto bíblico, né, se a gente for procurar aqui, nesse capítulo 13, Jesus fala assim para os discípulos: não se preocupe, porque na hora certa o Espírito Santo vai dizer o que vocês têm que falar. Então, queridos, se a perseguição está vindo por conta do nome de Jesus, porque você é aquele servo que pratica a palavra de Deus, não se preocupe, que o Espírito Santo cuidará, Deus protegerá você e eu. Mas se a perseguição está vindo por conta de comportamentos que são inadequados ao que a palavra diz, vamos rever nossos conceitos de cristão. Então, precisamos ter cuidado na hora do sofrimento. Vinícius. Tenhamos cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. Aqui, o autor, ele está falando da questão dos falsos líderes. Ele cita aqui o texto de Oséias, né? Oséias 4:6. Meus irmãos, uma pessoa que frequenta a igreja, ela precisa ler a palavra de Deus, ela precisa estudar a palavra de Deus e ela precisa praticar a palavra de Deus. Se nós fizermos essas três coisas, dificilmente nós seremos enganados por líderes que dizem que fazem coisas em nome de Deus e não é Deus. Muita coisa a gente precisa observar se não faz parte da moral daquela localidade. Uma coisa que eu quero, né, quando eu estava na faculdade de teologia há 4 anos atrás, tinha uma menina lá e ela disse que a igreja que ela frequentava, as mulheres elas não podiam cortar o cabelo e elas não podiam raspar o sovaco. Olha isso, porque isso não era coisa de Deus. Será que isso é verdade? Claro que não é. São falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Aqui mesmo nessa igreja, como eu falei, né, que eu estou aqui desde pequenininha, eu lembro que não podia bater palma. Lembra, pastor Celso? Não podia bater palma, não podia dar glória a Deus. Já pensou, Elisângela? E não podia a mulher vir de calça comprida, porque isso não agradava a Deus. Será mesmo que Deus está preocupado se eu vou cortar o cabelo ou não? Se eu vou raspar o meu sovaco ou não? Se eu vou usar uma calça comprida decente para vir ao culto ou não? Isso era dito que em nome de Deus não deveria fazer. Mas não é assim. Era a interpretação de um grupo que entendia dessa forma
que dizia que era em nome de Deus. E hoje aqui nesta igreja você pode bater palma, você pode falar aleluia, e a mulher, né, desde que seja uma calça comportada, pode vir de calça comprida. Isso é questão que nós precisamos olhar no espelho, principalmente as nossas vestimentas, antes de sair da igreja. Então, quando o autor ele fala para ter cuidado de aprender e saber o que o texto ensina, ele está falando desses falsos líderes que tem mania de botar o nome de Deus e oprimir as pessoas. Tem um falso líder que inventam coisas como essas que eu acabei de ensinar e fala que é de Deus e a pessoa não, porque ela é educadora religiosa da igreja, o que ela falou está certo. O cuidado que o autor está pedindo é o quê? Que você leia as escrituras, que você estude as escrituras, para você saber se está certo ou não. Tem também líderes religiosos, aqui ele está falando dos líderes religiosos, né, dizendo que o povo está sofrendo porque falta conhecimento, e é obrigação do líder religioso passar o conhecimento ao povo conforme a vontade de Deus. É obrigação do líder religioso. Pelo menos no cristianismo. Só que a gente não tem visto isso. A gente tem visto um monte de sinais que é você dá tanto e você vai receber aquilo, e tem a água ungida, e tem, sei lá, o pente de Israel, e tem essas coisas todas. E nossa, como essas igrejas enchem, né? E por que será que enche tanto assim? Não vamos generalizar. Mas lá na faculdade de teologia, né, a gente estudou que tem pessoas que querem comprar bênçãos. E aí eu vejo a Elisângela, que é da equipe de louvor, e porque ela canta muito bem, eu vejo uma unção nela, eu vou lá, ó, Elisângela, eu te dou tanto e tu ora aí para Deus fazer uma coisa para mim, me dar uma bênção. E tem líder religioso que aceita isso. Então, meus irmãos, até para a gente identificar um líder religioso que ensina doutrinas que não são de Deus, ou um líder religioso que até prega a doutrina em nome de Deus, faz ensinamento em nome de Deus, mas é aquele líder religioso que, se você observar a vida dele, você vai ver que ele não está se parecendo com Cristo. Por quê? Porque o poder já encheu o seu ego. Então, se eu precisar passar por cima de quem quer que seja, para que eu permaneça no poder, com o ego inflamado, porque eu sou a educadora religiosa, ou eu sou Jesus. É certo que esse logo cairá. Isso eu não tenho dúvida. A experiência através da Bíblia tem mostrado isso. Mas como você e eu, como nós podemos identificar isso? Através da leitura e do estudo e de um relacionamento com Deus. Somente assim, tá bom? E o autor da lição, ele fala o seguinte: o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Uma pessoa sem conhecimento se torna vulnerável e pode facilmente ser enganada por falsos mestres. Então, se o falso mestre te pedir R$50 porque Deus mandou, você vai dar. Aquela pessoa que não tem o conhecimento. Há muitas pessoas que se apresentam em nome de Jesus em lugares diferentes dos tempos de nossa história. Isso é uma realidade, né? Hitler, aquele líder da Alemanha, durante a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ele se titulava Deus, Jesus, ele era Jesus. Ele mandou matar 6 milhões de judeus, ele disse que era Jesus. Vamos olhar para a vida de Jesus? Quantas pessoas Jesus passou por cima? Quantas? Você pode me apontar uma? Não pode. Mas ele se dizia Jesus. Nos programas de televisão que nós vimos aí, apareceu também o Henry Christ, né? Henry Christ dizendo-se que era Jesus. E tinha um monte de seguidores atrás dele.
Por que estavam lá esses seguidores? Porque eles não têm o conhecimento da palavra de Deus, no sentido de estudar. E o autor, ele diz assim: Satanás e seus servos operam sinais e prodígios com propósitos malignos. Eles realizam plágios, imitações, tudo por conta do poder. E torce a palavra de Deus com propósito escusos. Então, somente para o seu prazer. Nos finais dos dias, nesse texto, se você ler, Jesus ele vem falando dos sinais que acontecerão, quando o mundo tiver para realmente chegar ao fim. Ele diz que terão muitos sinais. Ele diz que os poderes do céu cairão, e cairá lua, tudo isso se escurecerá. E quem estiver vivo nessa época, espero que eu não esteja, aí pode prestar atenção, que esse sim é o fim do mundo. Tudo vai acabar. Vinícius, o 4. A quarta e última orientação que o autor da lição dá é que, além de conhecer esses sinais da guerra, fome, nação contra nação, os poderes do céu caindo, além desses sinais de muitas pessoas vindo em nome de Jesus, mas não é Jesus, ele acontecerá. Mas que nós também precisamos o quê? Ter cuidado de orar e vigiar. Quando ele fala o orar, ele está dizendo o quê? Você só vai, não adianta eu falar esses sinais para você, mas se você não orar e não vigiar, isso não vai passar desapercebido, como na época de Noé. Na época de Noé, casavam-se, davam casamentos, bebiam, comiam, trabalhavam, faziam tudo como nós fazemos hoje. Mas Noé, o que Noé fazia? Gente, vai vir um dilúvio aí, Deus está me dizendo que o mundo vai vir um grande dilúvio. Aceita Jesus. Não, naquela época não era Deus, Deus está falando isso, se prepare. Mas o povo deu ouvido? Não. Então eu espero que a lição de hoje, para nós, não seja como na época de Noé. E para que ela não seja como na época de Noé, é necessário que nós oremos e vigiemos. A oração é uma conversa com Deus. E quanto mais nós conversamos com Deus, mais nós conhecemos das coisas também desta vida. E vigiar, o que é o vigiar? O que ele quer dizer aqui? É olhar para esses sinais que a Bíblia ensina. Ele vai, não está aqui no texto, mas ele vai dando exemplo. Por exemplo, o da figueira está no texto. Ele diz que quando a figueira está para dar frutos, nós conhecemos, não é verdade? Quem conhece figueira? Eu não conheço. Mas eu sei que quando a mangueira, Jesus utiliza a figueira porque era uma planta comum do local onde ele morava. Mas se a gente olhar para uma bananeira, Elaine? Se a gente olhar para uma mangueira, a gente vai conhecer o período que ela vai dar a manga. Então é a mesma coisa que ele está falando com a gente. Da mesma forma que vocês conhecem isso, vocês precisam observar esses sinais e precisam estar vigiando, para que vocês não sejam pegos de surpresa, porque eu hoje estou ensinando a vocês. Isso é Jesus falando com os discípulos. E eu creio que aqui nós somos discípulos de Jesus e todos nós estamos aprendendo essas questões. E aí ele fala, vigiar, orar e vigiar. Não há como exagerar no valor de orar e vigiar. Esse é o autor da lição. A oração é uma das coisas mais importantes na vida daquele que crê em Deus. A oração revela a dependência de Deus e a nossa fé no caráter dele como provedor, fonte que supre todas as nossas necessidades. Deus pode suprir nossas necessidades materiais, mas as maiores necessidades que nós temos, irmãos, são as espirituais. Gostaria que você pensasse nisso. Se o meu espiritual, se o meu relacionamento com Deus não estiver legal, o meu material também não vai estar.
Pode ter certeza disso. Se a minha cabeça estiver dispersa para as outras coisas que não são aquelas que Deus está ensinando, e o texto fala isso, sem medo de errar, vai dar ruim. Mas tem o dar ruim com Deus, que a gente vai conseguir superar, e tem o dar ruim sem Deus. A escolha é nossa. Para tanto, é muito importante orar e vigiar. São duas coisas que deviam andar juntas na vida do cristão. Elas precisam acontecer em todo momento com perseverança, para que possamos estar em pé na presença de Jesus no dia de sua volta. Tenhamos cuidado para vigiar cada dia como se fosse o último. O período conhecido como os últimos dias aconteceu a partir do momento que Jesus foi ao céu. De lá para cá, cada dia nós estamos vivendo o último dia. A queda de Jerusalém já aconteceu. A grande perseguição começou lá, na época que Jesus foi ao céu, e vem até hoje, para muitas pessoas. Agora, o fim do mundo, cada um de nós devemos esperar, porque ele não aconteceu. Pode acontecer às vezes o fim da vida, para mim e para você, mas o fim do mundo ele virá. Assim como aconteceu as outras coisas que Jesus falou. Vinícius, bota o último, por favor. Conclusão. O autor da revista, ele diz o seguinte: quando será a destruição do templo? Quando será a volta de Jesus? Quando será o fim do mundo? As respostas de Jesus, em resumo, para as duas últimas perguntas, já aconteceu, não já aconteceu? Que foi a queda de Jerusalém e a grande perseguição que ainda acontece? Mas quando será a volta de Jesus e o fim do mundo, ninguém sabe o dia. Mas vocês precisam estar preparados, ou seja, precisamos ter cuidado, precisamos ouvir, analisar e saber como agiremos, pois pode ser a qualquer momento. Sabemos que a destruição do templo de Jerusalém aconteceu no ano 70, através de Tito. Contudo, a volta de Jesus e o fim do mundo, aguardemos com oração e fé. Amém, irmãos? Então, nesse tempo de pandemia, eu quero te dizer, assim como o autor da lição, que ainda não é o fim. Tenha esperança em Deus, tenha esperança em Jesus. Aprenda a palavra de Deus, para que possamos viver esses dias maus e no fim dele cantarmos a vitória para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Louvamos a Deus pela vida da irmã Simone. Já estamos terminando, né? Eu agradeço a Deus pela tua vida, você está aqui conosco até esse momento, participar desse estudo, desse culto ao Senhor, né? E convido você para voltar no próximo domingo, às 9h30 da manhã, tá bom? A orientação é que aqueles que participam no culto da manhã não participem no culto à noite por questões de aglomeração. Vamos ficar de pé, vamos falar com o Senhor, lembrando que primeiro domingo de setembro faremos a ceia do Senhor pela manhã e à noite, tá bom? Dia 6 de setembro, se não me falha a memória, né? Agradecendo aí ao Senhor por esse privilégio de estarmos realizando a ceia do Senhor. Feche os olhos, vamos falar com o Senhor. Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem revelado a tua vontade através da tua palavra. O Senhor tem nos exortado, nos orientado, nos confortado, nos consolado. Agradecemos ao Senhor por poder prestar um culto ao Senhor nesta manhã. Agradecemos ao Senhor pela ministração do estudo dada para a tua filha Simone. Muito obrigado, abençoe sua vida, sua família, ó Pai. Deus, agradeço por cada vida presente aqui na tua casa de oração, por aqueles que estão conectados aí no Facebook, pelo Pilar. Muito obrigado, Senhor.
e que o Senhor nos leve em paz, nos guarde, ó Deus, pelo caminho que iremos fazer até o nosso lar, e que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra e com cada família aqui representada, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Graças a Deus. Poder sentar, oração silenciosa. Estaremos despedindo do culto dessa manhã. Você que subiu pela rampa, desça pela rampa. Você que acessou pela escada, desça pela escada. Deus abençoe sua vida.